E as testemunhas de Jeová fazem exatamente isso. Preferem perder aquilo que representa o símbolo do que ferir a sua consciência supostamente treinada pelas escrituras. Osmanito, então você já deu uma palhinha até em algumas crenças, algumas coisas que eu queria que você explicasse, mas eu vou te pedir para fazer um paralelo, só para quem não conhece a religião Testemunhas de Jeová, ter uma ideia bem básica, assim. Fala um pouco das crenças e práticas, tendo o catolicismo, que eu sei que você domina também, como um paralelo, assim, para a gente ver semelhanças e diferenças, pode ser assim? Só para o pessoal ter uma noção de quais são essas características das Testemunhas de Jeová. O que elas têm de diferente ou de semelhante, assim, né, com o catolicismo? As testemunhas de Jeová pode-se dizer que é uma das seitas dos grupos religiosos mais estranhos que as pessoas podem conhecer na vida. Elas, olha, ao contrário do que as testemunhas de Jeová falam, elas dizem que são muito conhecidas por causa do seu trabalho de pregação de casa em casa. Mas não é verdade. As testemunhas de Jeová não são conhecidas apenas por isso. Elas são mais conhecidas por deixar um filho morrer no hospital, negando-lhe uma transfusão de sangue que poderia salvar-lhe a vida. As testemunhas de Jeová têm crenças para lá de estranhas. E o pior de tudo é que as crenças das testemunhas de Jeová, elas vivem mudando. Elas são modificadas. Nós vimos aí, já falamos sobre isso, 1914, foi modificada a data. Era a data do fim, agora não é mais. É a data em que Jesus foi entronizado e o tempo do fim começa em 1914. Charles Taze Russell ensinava uma coisa bem diferente. Ele dizia que 1914 era o prazo final e 1914 em diante iria iniciar o milênio. Elas mudam as suas doutrinas, os seus ensinos, quase todo o tempo. Já são mais de 360 mudanças de doutrinas desde que as testemunhas de Jeová se entendem por grupo religioso. Estão sempre Existe um modificando. livro das Testemunhas de Jeová, tipo tem o livro dos Mormons, tem também um livro específico que complementa a Bíblia, algo assim? Eles não chegaram ao ponto, né, de criar um novo, poderíamos dizer, um novo testamento, como os Mormons fizeram. Eles escreveram um novo testamento e acabam encarando esse novo testamento como mais importante do que as próprias escrituras. Para eles, as Testemunhas de Jeová, elas têm muitas publicações. É a editora que mais publicou livros em toda a história, podemos dizer, são as Testemunhas de Jeová. É a maior gráfica do mundo. Então, eles imprimem milhares de livros. Imprimiam, né? Porque agora tudo está se tornando digitalizado, mas milhões e milhões de publicações já foram distribuídas. E as publicações das Testemunhas de Jeová, elas são encaradas por elas como informações, interpretações bíblicas aprovadas pelo próprio Deus. Então, Caraca. uma testemunha de Jeová, quando ela pega uma revista, a Sentinela, que é uma revista que o seu corpo governante, a liderança internacional, utiliza para doutriná-las. Elas encaram essa publicação como sendo uma provisão divina. Então, o que está escrito ali naquela publicação, as ordens, as doutrinas, inclusive as mudanças, elas precisam aceitar. Elas não podem, por exemplo, depois de um estudo de A Sentinela, chegar para os anciãos da sua congregação e dizer: olha, eu não concordo com essa nova regra, com esse novo ensino, com essa nova ordem, eu não concordo e não vou obedecer. Imediatamente, ela será levada para uma comissão judicativa, e se ela não mudar de ideia, ela vai ser expulsa. Então, as testemunhas de Jeová são ensinadas a crer que o seu corpo governante são os representantes de Deus na Terra. Eles não podem ser criticados. O que eles mandarem as testemunhas de Jeová fazerem, elas têm de fazer. Inclusive, recentemente, foi ressaltado novamente que mesmo se o corpo governante der uma ordem muito estranha para os seus servos, em uma publicação na revista Sentinela, por exemplo, eles devem obedecer, porque é uma orientação vinda de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas dizem que a sua organização é a organização de Deus na Terra. Então é muito comum das seitas. Você estava falando agora sobre a seita dos Mormons, e eu também já conversei bastante com a Vânia Moore,
Tem uma live com ela no meu Legal, não canal. sabia, que legal. Eu adoro a Ela é Vânia, né? ótima, ela é ótima. A nossa comunidade também adora a Vânia. Então, quando a gente fala de seitas, a gente nota muitas similaridades, porque as seitas elas trabalham todas da mesma maneira. Elas, elas são, elas são grupos que se isolam, são grupos exclusivistas. As Testemunhas de Jeová, elas ensinam que todas as religiões do mundo são falsas, inclusive os mormons, e apenas elas são a única religião verdadeira, e que são os únicos que são guiados por Deus, e são os únicos que têm representantes ungidos por Espírito Santo e aprovados por Deus, o seu corpo governante, né? E que Deus aprova, inclusive, as suas mais de 360 mudanças de doutrinas. As Testemunhas de Jeová, elas Uhum. pregam também de casa em casa. Não sei se você já recebeu uma visita, né, das Já Testemunhas de recebi Jeová. umas 2 ou 3 vezes. Espero que você tenha tido a oportunidade de conversar um pouquinho, né, e tentar colocar alguma coisa na mente das Testemunhas de Jeová. Mas é um pouco difícil, é um pouco complicado, porque as Testemunhas de Jeová são ensinadas a ouvir, mas não ser ensinada. Elas são ensinadas que elas precisam instruir a pessoa, transmitir a sua mensagem. Então, é só um caminho de mão única. Elas não vão aceitar os seus conceitos. Se você começar a, a, a criticar as suas doutrinas, a raciocinar de forma lógica, elas começam a ficar inquietas e geralmente elas se despedem e vão embora e talvez vai ser bem difícil que você as veja novamente, né? Olha, tem muitas doutrinas estranhas. Essa doutrina aí das transfusões de sangue, as pessoas comentam muito. O corpo governante das Testemunhas de Jeová orienta os seus fiéis a não aceitarem transfusão de sangue e também não doarem sangue. Então, as Testemunhas de Jeová não doam sangue porque acham que é um mandamento bíblico. Então, para tudo há uma base bíblica. Mas esta base bíblica não é bem uma base bíblica. É uma interpretação particular do corpo governante, da organização da torre de vigia. Então, eles decidiram, há um bom tempo atrás, que as transfusões de sangue eram condenadas por Deus, porque há uma passagem na Bíblia onde disse que o cristão não deve comer sangue, porque é sagrado para Deus. Então, eles acham que o sangue não pode ser utilizado em uma transfusão, porque seria a mesma coisa que desobedecer aquela regra de não comer sangue. Não é exatamente comer, né? Receber sangue por uma transfusão de sanguínea. Está forçando aí o conceito, né? Tá, é muita loucura, porque, olha, o sangue é símbolo. O que vale mais? É o símbolo ou aquilo que ele representa? É claro que é aquilo que ele representa. O sangue representa a vida. Então, seria lícito a gente perder uma vida, perder uma vida humana por causa de um símbolo? Então, não é lógico. E as Testemunhas de Jeová fazem exatamente isso. Preferem perder aquilo que representa o símbolo do que ferir a sua consciência supostamente treinada pelas Escrituras. É um erro gravíssimo. Agora, eu acho o seguinte, que já morreram tantas pessoas, mas tantas pessoas, por causa desta regra maluca, criminosa, poderíamos dizer, que se hoje os líderes voltassem atrás e dissessem estávamos errados, interpretamos de forma errada as escrituras e fomos muito infelizes, pedimos perdão, isso não seria o bastante. Imediatamente eu creio que eles seriam inundados, né, por milhares de processos judiciais ao redor do mundo, porque muitas pessoas morreram, inclusive crianças inocentes, né? E se isso vem de Deus, segundo eles, poderia colocar em questão todos os outros mandamentos ou as regras ali que supostamente também teriam vindo de Deus, né? Pode abalar um pouquinho esse castelo aí se admitissem um erro, né? Não sei. Pode ser meio complicado, né, Osmanita? E a respeito disso, você teve alguma experiência como ancião? Se você quiser comentar,
se teve alguma complicação, uma saia justa em função dessa questão do sangue, como é que vocês instruíam as pessoas a respeito disso, ou você nunca passou assim um aperto em função dessa questão? Olha, graças a Deus, eu nunca passei pela situação de estar com uma pessoa que precisa de sangue e na iminência de algo mais grave em um hospital, ou baixar em um hospital, ou um membro da família, ou um amigo. Isso não aconteceu, mas quando eu era testemunho de Jeová e eu era ancião, algumas pessoas já me procuraram para, por exemplo, assinar um cartão do sangue como testemunha, ou assinar como alguém que se responsabilizaria se acaso essa pessoa baixasse em um hospital. Ou de uma irmã, certa vez, que chegou a mim e disse que ia fazer uma cirurgia, porque ela estava grávida e ia ter uma criança, e ela falou para mim sobre o medo que ela tinha de precisar de sangue. E ela, inclusive, ela levou os cartões, porque as testemunhas de Jeová, elas orientam os seus fiéis a preencher um cartão chamado Diretrizes para a Equipe Médica. Nesse cartão, em letras bem grandes, está: não aplique sangue. E dentro dele estão assinaturas registradas em cartórios e também textos falando sobre a posição das testemunhas de Jeová com respeito ao sangue. Então, essa irmã, ela trouxe para mim os cartões dela, pediu para mim assinar, me responsabilizar caso algo grave acontecesse. Não foi fácil para mim, né? Eu fiquei muito apreensivo porque eu pensei, nossa, ela está grávida, essa irmã, ela está grávida, e se ela precisar de sangue? E se ela passar por dificuldades na hora da cirurgia e os médicos, de acordo com a vontade dela, não aplicarem sangue? O pior, se a criança também precisar de sangue, de uma transfusão. Nossa, eu fiquei muito preocupado. Aí eu assinei e falei para ela: olha, fique tranquila, porque cirurgias como as suas são muito comuns, muito simples, você é uma mulher forte, tem feito o pré-natal tranquilamente, eu não acho que vai ter algum problema, mas se você precisar de mim é só me ligar. Deu E tudo certo? graças a Deus, deu tudo certo. Opa! Depois ela me procurou. Depois ela me procurou e disse: olha, deu tudo certo, tudo tranquilo, não precisei de sangue, de nada. Eu disse: graças a Deus. Que alívio! Ainda que alívio. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!